Então, Isso. aqui, muito boa noite a todas as lutadoras e lutadores do povo. Essa é a nossa live da organização Consulta Popular. Estamos aqui fazendo a nossa conjuntura política e os desafios das forças populares. A gente pede apenas alguns minutinhos para a gente acertar aqui o som. Estamos aqui com a presença de Eliane Martins, da nossa direção nacional, também de Leidiano Farias. Eu, Pedro Carrano, vou estar mediando esse debate. Fazemos parte da organização Consulta Popular e de nossa direção nacional, e em poucos minutos vamos estar começando aqui o nosso debate de conjuntura política. Os trabalhos são de Lucas Botelho, da nossa transmissão, e a gente só pede aí para a companheirada aguardar um pouquinho, já vamos iniciar aqui o nosso debate. Ver como é que tá, passar aqui o nosso som. Leidiano, tudo bem? Boa noite. Converse aqui conosco, Leidiano. Eliane. Boa noite, Eliane. Boa noite, companheiros, boa noite, Pedro, boa noite, Leidiano, boa noite àquelas pessoas que estão aí nos assistindo nas suas casas, né, em quarentena. Nós aqui estamos testando, aprendendo a lidar com isso, né, e ainda vamos apanhar um pouquinho, mas vai dar certo. Antes da gente começar, Leidiano, escuta a gente aqui? A organização Consulta Popular é uma das organizações do campo democrático popular muito preocupada com essa conjunção de crises econômica, financeira, sanitária, com a questão do coronavírus, política, e temos atuado ao lado das organizações, dentro no marco da Frente Brasil Popular, em unidade com a Frente Povo Sem Medo, e achamos que o central nesse momento é a questão do cuidado com o nosso povo, da solidariedade com o nosso povo. Estamos também entre as organizações que, nesse momento, propõem um projeto emergencial para o país, um projeto que contemple medidas de proteção trabalhista, de proteção de renda aos trabalhadores e às trabalhadoras. E estamos atuando nos espaços em que essa quarentena e essa necessidade de isolamento social nos permitem. Estamos nas janelas pedindo fora Bolsonaro, ao lado aí das outras organizações da esquerda, e agora estamos também nos somando aqui, né, Eliane e Leidiano, também as nossas transmissões via redes sociais, para aproveitar aqui esse espaço das lives e poder trazer o que nos marca também, o que marca a nossa organização, que é o debate da conjuntura política, que é a análise aprofundada do que está acontecendo nesse momento no país e no mundo. Eu vou verificar aqui se já podemos iniciar o nosso debate. A ideia é um debate de conjuntura política. A gente vai estar aqui com o Leidiano iniciando o nosso debate, e logo depois a Eliane também vai trazer alguns apontamentos sobre a conjuntura, sobre a política de solidariedade das nossas organizações nesse momento. Vamos estar trazendo esses temas. Leidiano, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que eu consegui introduzir aqui o sentido do nosso espaço, qual vai ser o nosso tema. E só para dizer que a ideia, a gente até pede um pouco de paciência, estamos na nossa primeira live aqui, transmissão nacional da Consulta Popular, e a ideia é toda semana estar convidando companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras, militantes da nossa organização, para estarem contribuindo conosco nesse espaço de quinta-feira. Então, estamos aí dando um passo a passo, aprendendo também a lidar aqui com essa live, mas a ideia é que toda semana, como a nossa organização tem essa característica de debate coletivo, de aprofundamento, de elaboração, estaremos sempre com os nossos militantes aqui trazendo esses debates para vocês.
Vamos começar então, Leidiano. A ideia é uns 15 a 20 minutos de conjuntura nacional. Depois eu vou chamar a Eliane. Vamos ver se a nossa ferramenta aqui está calibrada. Mas a ideia é começar contigo. Boa noite, Pedro Carrano. Boa noite, Pedro Carrano. Boa noite, Eliane. Boa noite a toda a militância que está acompanhando aqui a nossa live, o nosso debate. Eu vou apresentar alguns elementos aqui no sentido da gente construir um conjunto uma síntese sobre esse momento político que nós vivenciamos atualmente. De forma que o objetivo é apresentar elementos para o debate, para que a gente consiga ter um entendimento comum sobre o que está acontecendo no nosso país. O ponto de partida nosso nesse momento é que nós temos uma convergência de crises no país. Nós temos uma crise econômica, uma crise política, uma crise social e uma crise sanitária. Então, essa convergência de crises é, vamos dizer assim, um elemento singular para essa geração de militantes que temos atualmente. É algo realmente inédito para a nossa geração, essa convergência de crises. E o elemento fundamental e novo é a crise sanitária, né? É a pandemia do novo coronavírus. Primeiro, porque ela tem uma capacidade de provocar de imediato uma paralisia na produção. E a consequência disso é uma crise, um aprofundamento da crise do modo de produção capitalista, que nos coloca com perspectiva de uma recessão econômica e mesmo uma depressão econômica no próximo período, não só no Brasil, mas em diversos países. É uma tendência global, portanto. Ora, essa pandemia, ao paralisar a produção, ela paralisa, consequentemente, isso, vamos dizer assim, é o lado perverso da globalização. Ao paralisar a produção na China, na Alemanha, por exemplo, você paralisa toda a cadeia de suprimentos, né? A China ela controla pelo menos 20% da cadeia de suprimentos. Então, você paralisa a cadeia de suprimentos, você não tem como produzir um equipamento moderno aqui no Brasil, porque o suprimento está na China, está na Alemanha, assim por diante. Então, essa interdição, essa paralisia da cadeia de suprimento e essa paralisia do comércio global joga as economias nacionais numa perspectiva de recessão e depressão econômica no próximo período. Então, esse é um dado importante que tem que ser levado em consideração. Nós também temos que levar em consideração o fato de que os países estão reagindo a essa crise, que, ao contrário da de 2008, essa crise ela tem origem na produção, né? A de 2008 ela tem origem na esfera financeira e de crédito, e posteriormente é que ela transita para a esfera produtiva. E essa ocorreu o contrário, porque o resultado é uma queda tanto na demanda quanto na oferta, né? E isso provoca uma perspectiva de queda no PIB brasileiro entre 4% e 6%. O próprio Banco Central fala de uma queda de 5,5% do PIB brasileiro. Então, Pedro, Eliane e demais que estão acompanhando aqui o nosso debate, essa trinca muito provavelmente que nós vamos perceber, que nós vamos constatar no próximo período, Pedro, serão o impacto da pandemia que paralisa a produção, o aumento das tensões geopolíticas
com uma tendência da China se colocar a cabeça econômica do mundo, assumindo a liderança global no tema do desenvolvimento e da economia. O terceiro aspecto é justamente o que nós poderíamos que são as econômicas e econômicas insuficientes para conter, para retomar a produção e para retomar emprego, para retomar renda. Por que política econômica insuficiente? Porque eles tendem a insistir em boa parte, eles tendem a manter boa parte do receituário neoliberal. Então, esse é o cenário que está colocado para nós. A pandemia, combinado com tensões geopolíticas e com a insistência neoliberais, nos jogará numa crise tão profunda quanto a de 1929, e há alguns economistas que acham que vai ser até mais grave do que a de 29. Então, ela afeta o Brasil, ela impacta o Brasil de forma bastante forte. E essa convergência de crise no Brasil, ela foi proporcionada, vamos dizer assim, elementos. O primeiro elemento é o impacto da pandemia, no sentido dela deixar um trauma de milhões ou milhares de mortes no Brasil. O segundo elemento que ela impacta no Brasil é justamente o impacto na economia. Como falei anteriormente, há uma perspectiva de uma queda de 5,5% na economia brasileira. E um terceiro elemento é a postura negacionista do Bolsonaro frente às orientações da Organização Mundial de Saúde e frente às próprias orientações do Ministério da Saúde. Então, esses três elementos deram uma nova qualidade para a crise brasileira. Deram uma nova qualidade. De forma que se constituiu, vamos dizer assim, se constituiu esse impacto da pandemia é o elemento determinante, terá um impacto determinante na crise econômica, na crise brasileira e na crise social que a gente vive, né? Bom, nesse sentido, a crise política que se aprofunda no Brasil, no aspecto da crise política, a expressão dela é a contradição entre o bolsonarismo, ou seja, entre o neofascismo e a chamada direita tradicional. Então, a expressão maior da crise política é essa contradição entre o neofascismo e o que nós chamamos de direita tradicional. Em que sentido? No sentido de que o Bolsonaro, ele abriu várias frentes de conflito. Ele abriu um conflito com o STF, ele abriu conflito com o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ele abriu conflito com a Rede Globo, ele abriu conflito com os governadores, de forma que se constituiu essa contradição, a pandemia e a divergência de como conduzir o país frente a ela aprofundou essa contradição entre a direita tradicional e o neofascismo. E nos interessa explorar essa contradição, porque o que nós temos em vista é que essa direita tradicional, ela disputa com o bolsonarismo, ela disputa com o neofascismo a coordenação política e institucional do programa ultraliberal. Eles têm até algumas diferenças do ponto de vista até do programa econômico, mas não faz muita diferença para a nossa tática, inclusive. Mas eles disputam, essa direita tradicional disputa com o neofascismo a coordenação política e institucional do programa neoliberal.
não nos esqueçamos que o programa, o objetivo estratégico do neofascismo é transitar para o estado de exceção e destruir os setores mais combativos da esquerda. Esse é, vamos dizer assim, o objetivo estratégico do neofascismo. E esse objetivo estratégico, ele inclui uma rejeição à ciência, à cultura, à arte, uma rejeição até mesmo a um ataque à liberdade de expressão, e tudo isso deixa o bloco burguês muito instável. Então, nos interessa, na verdade, explorar essa contradição, porque, neste momento, é importante a gente ter clareza que a tática do campo democrático e popular, ela deve buscar, primeiro, salvar a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão nas grandes periferias desse país. Então, um primeiro aspecto da nossa tática neste momento é salvar a vida da classe trabalhadora. Isso é fundamental, é essencial para nós. Um segundo aspecto da nossa tática neste momento é isolar o neofascismo, desgastar, isolar e derrotar o neofascismo. Isso, portanto, para nós, neste momento, essa contradição dessa direita tradicional com o neofascismo é importante ser explorada. Não que nós tenhamos algum tipo de ilusão com essa direita tradicional, não temos. Sabemos das convergências programáticas que eles têm com o bolsonarismo e com o neofascismo, no campo da economia, mas no campo da defesa da democracia, no campo da defesa das liberdades democráticas, nos interessa, sim, que um elemento da nossa tática seja, portanto, desgastar, isolar e derrotar o neofascismo. Portanto, essa é uma contradição que está colocada entre a direita tradicional e o neofascismo, que nós temos que explorar. Mas, veja, é preciso nós deixarmos claro que o campo democrático e popular, a esquerda, não está bem posicionada nessa disputa. Nós temos que reconhecer isso como ponto de partida. Nós não estamos bem posicionados. E isso é um alerta para nós não ficarmos dependentes dessa contradição intraburguesa. Então, isso significa o quê? Significa que nós temos que construir força própria. E o que significa hoje, Pedro, Eliane, o que significa hoje construir força própria no campo da luta política? Primeiro elemento de construção de força própria é nós apresentarmos um programa de emergência emergência. Está cortando um pouco, Leidiano, se puder falar um pouquinho mais devagar. Já foi lançado o programa de emergência. Então, nós, a democrática e popular de saída, de superação dessa crise. Esse é um primeiro elemento que é programático. Um segundo elemento fundamental para nós construir força própria na luta política em curso é justamente a questão de que a esquerda tem que ter uma mensagem própria. Ela tem que ter uma mensagem própria. E, nesse sentido, essa mensagem própria, ela tem que envolver dois elementos. Um imediato, que é o fora Bolsonaro. O imediato é o fora Bolsonaro. E um de médio e longo prazo é trabalhar o debate do projeto de sociedade que nós queremos. Qual é o projeto de sociedade que nós queremos nesse momento? Quais são as condições objetivas que nos permitem construir uma nova,
adequado, que também seja tema da mensagem política. Primeiro, fora Bolsonaro. E, no médio e longo prazo, nós temos que fazer um debate de projeto político para esse país, de projeto nacional para esse país, de projeto popular para o Brasil. Segundo elemento. E um terceiro elemento de construção de força própria é o tema da solidariedade. O tema da solidariedade. Nós sabemos que, em última instância, o povo vai depender da solidariedade, da militância e da solidariedade dos vizinhos, de cada companheiro, de cada companheira que está hoje nas periferias desse país. Então, essa trinca, Pedro, em relação à construção de força própria, é fundamental. Ou seja, mensagem própria, do ponto de vista do fora Bolsonaro e do projeto de país que a gente quer. Essa mensagem da política de solidariedade é fundamental, e essa questão do programa de emergência vamos dizer assim, a trinca de construção de força própria nesse momento. De forma que, tendo como tática salvar vidas e tendo como tática a gente isolar, desgastar, isolar e derrotar o neofascismo, nós temos que ter em mente que vai ser necessário amplitude, ampla unidade. E amplitude em dois campos. Primeiro, no campo democrático e popular. Neste sentido, é fundamental que as duas frentes, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, andem juntas, né, e construam o máximo de convergências possíveis. E tem um outro aspecto da amplitude, que é com todos os setores que defendem a democracia e tem contradição com o Bolsonaro. Portanto, quando nós falamos de amplitude, neste momento, nós falamos do ponto de vista da nossa tática frentista no campo democrático e popular e falamos de um aspecto da construção da unidade ainda mais amplo, que é a unidade com todos os setores que tenham contradições com o bolsonarismo, com todos os setores que estejam à disposição para defender as liberdades democráticas. E aí, Pedro, finalizando, para a gente seguir no debate... 5 minutos ainda, Lidiano. Oi? Você tem 5 minutos ainda. Te agradeço. Finalizando, para a gente prosseguir no nosso debate, nós podemos afirmar hoje que a insígnia fora Bolsonaro, ela já se consolidou no campo democrático e popular. Na sociedade, ainda não. Podemos identificar, é perceptível, vamos, Pedro, um desgaste, um isolamento institucional. É inquestionável que existe um isolamento institucional do governo Bolsonaro, desgaste tem sido a expressão. Há um desgaste também do setor a pequena. Então, eles não terão nenhum constrangimento de descartar o Bolsonaro se a situação ficar insustentável, né? Há um desgaste. Não é um desgaste grande, suficiente para nós termos certeza de que um impeachment vai ser o caminho a ser seguido. As últimas pesquisas demonstram que o Bolsonaro ainda tem pelo menos 28% da população ainda acredita na capacidade dele de conduzir o país, né?
Então, há um desgaste em curso, não é um desgaste que nos dá garantia de que caminharemos para um processo de impeachment, mas é um desgaste que nos possibilita avançar, acumular forças para isolar, desgastar e derrotar o bolsonarismo e, portanto, o neofascismo. Então, isso é um elemento importante para nós. Bom, neste aspecto, nós podemos dizer que o desgaste do bolsonarismo ele abriu novas perspectivas para a atuação da oposição, né? Abriu novas perspectivas para a atuação da oposição, haja vista a contradição com os governadores do Nordeste, que vem cumprindo um papel fundamental, são governadores de esquerda e de centro-esquerda no Nordeste, eles vêm cumprindo um papel muito importante, e cumprindo um papel de oposição, inclusive, portanto, uma possibilidade maior de articulação de todos os setores que têm contradição com o neofascismo, com o bolsonarismo, né? Então, há novas perspectivas, vamos dizer assim, de atuação para a oposição no próximo período. E se formou, Pedro e Eliane, se formaram 4 campos de contradições com o bolsonarismo. Um primeiro campo é uma contradição com parte da mídia empresarial, principalmente Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Um segundo campo de contradição com o bolsonarismo está ocorrendo com o parlamento, entenda-se o Senado e a Câmara. E eu coloco aí também o STF. E um terceiro campo de contradição com o bolsonarismo está no âmbito dos governadores, tanto os governadores de direita e centro-direita, quanto os governadores de esquerda e centro-esquerda. E um quarto campo de contradição com o bolsonarismo se dá com a esquerda e a centro-esquerda, com o campo democrático e popular. Bom, o futuro do governo Bolsonaro depende de 4 fatores. Um primeiro fator é a retaguarda militar, a fidelidade que a retaguarda militar, que os militares terão com a permanência de Bolsonaro na presidência. Então, assim, a estabilidade e a fidelidade dessa retaguarda militar será determinante, será um elemento fundamental para a permanência ou não de Bolsonaro, né? Um segundo elemento, e parêntese, Pedro e Eliane, os militares vêm cumprindo um papel cada vez mais protagonista no poder executivo. Há sinais, vamos dizer assim, da ascensão do general Braga Neto para assumindo o papel de poder executivo, o papel no posto executivo. E o Bolsonaro cumpre um papel muito mais de luta ideológica, né? Há é verdade, mas cada vez mais os militares vão se expondo nessa crise. Um segundo elemento que é importante para a continuidade ou não do governo Bolsonaro é o apoio da grande burguesia e da o grau de desgaste de que determinam o futuro do governo Bolsonaro. Daí eu finalizo, Pedro, colocando um pouco as perspectivas desse processo de ação no campo de praticamente todas as organizações, movimentos populares, a frente medo, essas organizações
Oi? O fora Bolsonaro, ele pode significar... Qual é a consequência tática do fora Bolsonaro? Esse é um debate que está aberto na esquerda brasileira. É um debate que está aberto. Qual é a consequência tática do fora Bolsonaro? Vai ser um governo... Vai ser a renúncia? Vai ser o impeachment? Vai ser um governo de salvação nacional? Vai ser a derrubada do governo? Esse debate tático, ele está em aberto por dois motivos. O primeiro motivo é que as contradições ainda as contradições da luta política ainda não se desenvolveram o suficiente para a gente chegar à conclusão de qual caminho, de qual consequência tática. E um outro elemento são as diferenças de tática entre as organizações. Mas esse tema da consequência tática do fora Bolsonaro está colocado. Tem uma pergunta assim, Leidiano, mas defender o fora Bolsonaro significa a gente concordar com a solução Mourão. Não necessariamente, de forma alguma. O Mourão será uma outra fase da luta política, caso tenha uma renúncia, caso tenha um impeachment e Mourão assuma, será uma outra fase da luta política. Da luta política. Não significa que nós estejamos aqui fazendo um movimento para o Mourão assumir. Não é nada disso. O Mourão vai ser inimigo de classe do mesmo jeito. Agora, será uma outra fase da luta política. Então, tem que levar isso em consideração. Então, esse debate, Pedro, sobre a consequência tática do fora Bolsonaro está colocado para nós. E eu acredito que no curto espaço de tempo, nós já vamos ter uma síntese sobre essa consequência tática, né? O importante agora é que, de imediato, o fora Bolsonaro cumpre o papel de desgastar esse governo. E isso já é suficiente para a gente adotar essa palavra de ordem. Então, essas eram as questões que eu queria colocar para o debate, e daí a gente, posteriormente, dá continuidade, ok? Alertando que o cenário que o Bolsonaro quer é o caos social. Isso é muito importante constar na nossa análise. O cenário dele, que ele prefere, é o caos social, porque o caos social é que permitirá uma saída autoritária, que significa uma GLO, significa um estado de defesa, estado de sítio. Então, dentro da tática bolsonarista para a crise, o rumo da tática deles é o caos social e uma saída autoritária. Por isso que a tática tem que ter amplitude e a defesa da democracia tem que ser parte fundamental da nossa tática também. É isso. Tá aí, Leidiano. Obrigado, Leidiano Farias, da Direção Nacional da Consulta Popular. Gente, esse é o nosso debate de conjuntura política, de desafios das forças populares. É a primeira live aí da Consulta Popular, mas arrisco dizer que é uma das que está gerando mais interação e já havia gerado muita expectativa ao longo da tarde. A companheirada participando está muito legal mesmo. Temos mais de 130 comentários aí, mais ou menos 300 pessoas aí ligadas conosco. E só para dar saudação aqui, o Péricles Martins, da Consulta Popular do Ceará, presente, a Fernanda Caldeira, que está em Curitiba, a Márcia Almeida, do MAB, saudação aí, companheirada de diferentes movimentos aí do campo do Projeto Popular, a Larissa Brito, do Rio Grande do Sul, tem gente da Bahia, lutadores e lutadoras de todos os estados mandando recado, mandando saudação, mandando uma nova campanha, Leidiano, para também a gente conseguir aí uma renda para a tua internet. Então também tem várias pessoas aí se manifestando também, vai ser importante, vai entrar aí na pauta com certeza. E também perguntas, queremos que vocês compartilhem a nossa página, curtam, divulguem para os amigos, mas também perguntas dentro da conjuntura, para no final o Leidiano e a Eliane poderem comentar. Apareceram algumas que depois eu vou trazer daí ao final da fala da Eliane, Leidiano, mas bastante questões aí dessa conjuntura que está passando por fora Bolsonaro
pelo desafio da unidade das forças populares, pelas campanhas de solidariedade que estão acontecendo, pelas contradições no interior do bloco do poder, o isolamento do Bolsonaro, como que está se posicionando as diferentes frações aí da classe dominante e a classe trabalhadora também. Eu vou agora chamar também, com muita expectativa e alegria, a companheira Eliane Martins, dirigente do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, dirigente nacional da Consulta Popular. Estava em reunião o dia inteiro, né, Eliane? Mas tirou um tempinho para estar aqui conosco e também participar da nossa conjuntura. Boa noite, obrigado aqui pela tua participação. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leidiano. Boa noite a essa companheirada fantástica que está aí com a gente. A minha tarefa aqui, na verdade, é trazer um pouco alguns elementos dentro dessa clássica questão, o que fazer, como fazer, né? Dentro do nosso campo político, dentro da nossa organização, dentro dos movimentos populares onde nós estamos inseridos, das frentes de massa onde nós participamos, enfim. Esses elementos que o Leidiano traz, né, da análise da nossa conjuntura em termos econômicos, em termos políticos, sobretudo, né, nos colocam muitas questões, nos colocam muitas novidades, né? Nós estamos vivendo uma situação muito inédita, onde que não é possível nós estabelecermos muitos critérios de comparação. Esse advento dessa crise, dessa pandemia, desse vírus, ele está revirando tudo e muito rapidamente. Isso faz com que nós tenhamos que ter uma abertura e uma sensibilidade muito, muito especial nesse momento. Então, eu gostaria de começar dizendo isso, e dentro disso eu gostaria de destacar nesses minutos aqui 2 aspectos, né, dentro desse o que fazer, as nossas grandes dificuldades e alguns dos nossos elementos de potencialidades, de desafios, né. Então, dentro dos nossos, digamos assim, dos nossos problemas, um deles a começar pelo método, né? Nós somos um campo político que vem de uma tradição, a tradição do encontro, a tradição da reunião, do contato pessoal, da tradição do curso de formação, do trabalho de base, onde todos esses processos são vivos, são presenciais, são construídos num corpo a corpo permanente. E faz menos de um mês que nós estamos simplesmente trancados dentro de casa, ou devemos ter uma mobilidade muito restritiva. E isso, nos primeiros momentos, criou uma situação assim de que, bom, parece que não temos muito o que fazer, vamos esperar a cena se desenvolverem e tal. E a gente foi vendo que, calma, não é bem assim, mesmo com essa restrição toda, sim, nós podemos trabalhar. É verdade que a gente não tem grandes, digamos, parâmetros, modelos, se a gente for olhar outros momentos da história em que houve pandemias, podemos voltar para estudar o que foi a peste bubônica, o que aconteceu lá com a força de trabalho, aquele modo de produção feudal nunca mais voltou a ser o mesmo, etc, etc. Nós podemos pensar na gripe espanhola, mas na gripe espanhola, na prática, nós tínhamos uma população brasileira muito menor e nem 20% do povo brasileiro vivia nos grandes centros urbanos. Então, assim, nós temos dificuldades de parâmetros, tanto para pensar os efeitos e as consequências disso tudo, como também para pensar como que a classe trabalhadora se virou, se organizou nessas circunstâncias. Então, nós temos esses agravantes todos de termos que inventar coisas e fazer coisas todas ao mesmo tempo, girando um pouco a nossa cabeça, o nosso método, as nossas práticas, as nossas formas de fazer. Junto com isso, nós não podemos esquecer que nós já vínhamos de uma crise muito grande nas organizações populares, na esquerda, na organização da classe trabalhadora. Nós já tínhamos, assim, constatado há bastante tempo as fragilidades que já eram claras em termos de força social. E isso ficou evidente após o golpe militar, o golpe contra Dilma em 2016, 2017, na verdade foi só se agravando, depois veio a prisão do Lula, tudo isso. Então, a esquerda, de certo modo, ela já estava envolvida numa, entre aspas, quarentena, né, no sentido de que ela já estava com dificuldades dessa relação com
a classe trabalhadora, com as diferentes frações da classe trabalhadora. Nós passamos os últimos anos vendo o movimento neofascista e esse pensamento conservador de direita ganhando espaço, inclusive em setores que nós tivemos historicamente inserção. A gente vê frações de militantes desanimados, desestimulados, a gente vê um afastamento dessas frações do trabalho de base, daquela construção cotidiana de força social. Então, isso tudo já estava entre nós, já estava agravado. E agora, mais ainda, além de nós estarmos fragilizados, havia um trabalho intensivo e pesado da classe dominante sobre as massas, desde e sobretudo do mundo do trabalho. Se nós formos olhar a incidência do mundo burguês, das ideias burguesas, das ideias liberais sobre o mundo do trabalho, é impressionante. Essa conversa toda do empreenda-se, de você faz a sua vida, você cresce, você é o único responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso, você o seu crescimento depende do crescimento da empresa, vista a camiseta da empresa, afaste-se do sindicato, afaste-se das coletividades, dos grupos, uma conversa muito pós-moderna, muito de um individualismo muito exacerbado, que foi produzindo um jeito de viver na sociedade muito penoso, muito fragmentado. E o que nós estamos assistindo é que isso tudo, agora, com uma crise como essa, desta natureza, cria uma situação que, efetivamente, lá nas pontas, lá nos fundões do Brasil, uma parte da classe trabalhadora está batendo cabeça. Ela está batendo cabeça, porque ela passou os últimos anos escutando um discurso religioso, um discurso moralista, um discurso que não existe ciência, um discurso que tudo é petralha, tudo é petismo, tudo é... a esquerda é horrível, né? E, de repente, vem uma situação que simplesmente todo esse discurso não diz mais nada, não faz sentido. E, ao mesmo tempo que a gente se depara com essa crise toda, emerge nessa mesma sociedade que deve estar batendo cabeça, como todos nós, enfim, emerge uma coisa incrível, impressionante, que é uma energia de luta, de solidariedade, de empatia, que está atravessando o Brasil de ponta a ponta. E isso é uma chave muito importante que nós, militantes de um projeto popular como esse aqui, temos que ficar muito atentos e inteiramente envolvidos com isso. Porque nós temos que nos dar conta que, em um mês, todo esse conversê neoliberal do individualismo acabou. O que, de fato, vai segurar aqui as condições de sobrevivência vai ser muito mais a solidariedade, a empatia, a generosidade, a compaixão, do que o empreenda-se, vista a camiseta da empresa X ou Y. Então, veja só, tem uma situação muito interessante que nos provoca para uma dimensão de abertura, de construção de unidade, inclusive para além das forças tradicionais da esquerda. Uma possibilidade de construção de unidade na classe trabalhadora. Então, isso é muito interessante. A gente observa nos territórios, nós que temos trabalho de base nos territórios das periferias dos grandes centros urbanos. Sim, são trabalhos humildes, são trabalhos ainda, digamos, não estão do tamanho que a gente gostaria que estivessem, mas são inserções, são militantes muito valorosos, muito valorosas, que estão lá nos territórios, né, construindo relações, construindo vínculos. E é muito interessante a quantia de energia que já está em movimento nesse universo da nossa classe trabalhadora. Então, quero chamar a atenção disso para essa nossa sensibilidade. Sim, há muitas dificuldades, há muitos problemas, mas também há esta força que está aí. E é dentro disso que, então, a gente quer destacar esse segundo elemento, que são, que desafios que isso nos traz para uma organização como a nossa, para o nosso campo político, né, o campo que envolve os movimentos históricos da luta pela terra, como o MST, como o MAB, como os camponeses, como as mulheres camponesas,
e esses movimentos mais jovens, digamos assim, né, o Levante Popular da Juventude, o movimento, o MTD, e nós, enfim, que estamos tentando também inserções no mundo do trabalho formal, no mundo sindical. Então, eu quero destacar aqui esses desafios em torno da gente repensar nós nos reorganizarmos para um trabalho nessa nova realidade, nessa janela histórica que se abre. Quando a gente fala janela histórica, né, a gente sabe que isso pode ser uma coisa tremendamente grande, importante, uma coisa rápida em termos de tempo, né, uma janela histórica de uma mudança muito acelerada na conjuntura é algo que pode ser curto, rápido, intenso, e é aquilo que o Lênin já dizia, em poucas semanas, em poucos dias, a gente vive meses, a gente vive até anos, um mês vira anos, e talvez a gente esteja vivendo um pouco essa velocidade, por isso a necessidade da gente, então, reposicionar a nossa intervenção. Óbvio que nós aqui não estamos propondo nenhuma aventura, nenhuma loucura de sair de qualquer jeito, de qualquer modo. Mas nós temos plena consciência que é possível desenvolver um trabalho onde a gente deve combinar essas duas coisas. O trabalho nas redes, onde não é o nosso forte, mas a gente é inteligente o suficiente para aprender rápido, né? E nós vamos fazer o que o Bolsonaro fez com máquina, com robô, com não sei o que, nós vamos fazer com a nossa militância, e isso é uma coisa interessante, porque a gente pode ter trabalho para todo mundo. Então, se tem alguém aí, minha gente, meio desanimado, meio não sei o quê, assistindo muita série de Netflix e pode parar. Pode parar que tem trabalho para todo mundo, tem muito o que fazer. E também uma combinação de trabalho na ponta. Esse trabalho na ponta não é daquele jeito que a gente fazia lá, de qualquer jeito. Sai um bandão, entra na periferia, não sei o quê, peito aberto. Não, é um trabalho mais planejado, mais organizado, mais metódico, que envolve aí o trabalho da solidariedade, que é o ponto que eu quero desenvolver agora com mais detalhes. Quando a gente começou, então, como campo político, nos reunir nos últimos dias, isso é tudo é isso, os últimos dias, digamos, enquanto pandemia, nós já estávamos, enquanto campo político, discutindo o tema da solidariedade. Antes, desde o ano passado, nós já tínhamos sistematizado que esta era a nossa linha política para um trabalho de base permanente, porque nós já tínhamos analisado na conjuntura de que o Bolsonaro e essa lógica toda neofascista tinham fechado todas as portas de conquistas, de negociações, de políticas públicas e coisas do gênero. Portanto, nós estaríamos, sim, entrando numa condição já de dificuldades, de pobreza, de penúria, um agravamento das condições de vida da classe trabalhadora já se desenhava, com todo aquele cenário ali do mundo do trabalho via aplicativos, né, a meninada aí nas bicicletas, a uberização do trabalho. Enfim, isso já vinha se desenhando e nós já estávamos avaliando que o trabalho da solidariedade deveria ser a nossa linha política para trabalho de base, como uma estrutura de construção permanente, de longo prazo, que construísse formas e caminhos de nós estarmos juntos com a classe trabalhadora, se amparando na vida, na sobrevivência e na luta. Então, nós não giramos a nossa cabeça agora para uma outra coisa, nós só estamos tendo que acelerar uma linha política que nós já havíamos refletido e analisado, e que com a pandemia, ela então só ganha força e, digamos assim, agora ela está para além de nós. Tanto é que solidariedade está na boca da Rede Globo. Quem está assistindo o Jornal Nacional está vendo aí essa fala. Então, nós temos que dizer qual é a nossa. A nossa solidariedade não é a mesma desses grupos aí, não é a mesma da direita, que é uma solidariedade passiva, em que o outro é uma vítima que tem que ser salva. Nós estamos tratando o outro, a outra, como um sujeito, o sujeito da classe trabalhadora, o sujeito que constrói esse país e o sujeito que tem que ter uma ação ativa no processo.
Então, a nossa solidariedade precisa vir cruzada com um trabalho de organização, com um trabalho de conscientização. A nossa solidariedade tem que ser atravessada por uma política da batalha das ideias. Nós não podemos entregar 1 quilo de feijão, uma barra de sabão, sem disputar o pensamento das pessoas, sem pegar o celular delas, sem anotar o contato delas, sem nós puxar isso para dentro de uma rede, de um trabalho de médio e longo prazo. A nossa leitura é de que esse quadro crítico não vai passar em 1 mês, em 3 semanas, portanto, nós não estamos falando de um trabalho de solidariedade que agora está nos exigindo essa velocidade e arrumar as doações e organizar a logística e como que é mesmo que pega a cesta básica, como é que mesmo que higieniza, tudo isso e mais um pouco. O pessoal lá no Nordeste fazendo quentinha, no Recife, em Pernambuco, em várias outras partes do Brasil, confeccionando máscaras, pensando como é que vai fazer sabão nos bairros, como é que vai costurar as coisas, 1000 iniciativas excelentes. A questão toda é, nós não vamos fazer isso por 1 semana ou 2. Por isso, minha gente, a gente precisa se organizar, porque isso é trabalho para meses. E nós não podemos esgotar esta energia, tanto de quem está se organizando para doar, como desta logística toda, para cansar daqui a 3 semanas. Nós vamos ter que trabalhar talvez o resto do ano nessa linha da defesa da vida da classe trabalhadora, da vida do povo brasileiro. E, portanto, essa linha política da solidariedade requer que a gente traga para dentro dela essa dimensão organizativa, essa dimensão política, essa dimensão da batalha das ideias. Portanto, junto com todo esse trabalho, nós devemos nos preocupar e nós devemos nos dedicar a essa dimensão de que, bom, nós não sabíamos e não usávamos as ferramentas da internet, os mecanismos dos grupos de WhatsApp, essas reuniões online, tudo isso, a gente praticamente não usava nada disso. Nós tínhamos alguma coisa disso para marcar reunião. E agora, gente, agora nós temos que usar isso. E nós vamos ter que aprender rápido e fazendo. Então, a partir de agora, nós já estamos fazendo um processo aí de nós, enquanto campo político, nos reorganizarmos, nos juntarmos, com reuniões nas grandes regiões do Brasil, nos dividimos em 5 grandes regiões para acompanhar o trabalho, porque a gente não tem estrutura para fazer esse acompanhamento estado por estado, mas, enfim, para animar o desenvolvimento dessa dinâmica toda, para que estadualmente a gente reúna-se como coordenação política do nosso campo político, e lá a gente organize o nosso plano de trabalho, com 3 ações básicas. A primeira ação, nós temos que organizar a batalha das ideias. E isso significa organizar grupos de comunicadores, organização das redes, organização das informações, das notícias, a informação correta, enfim, um conjunto de trabalho nesse campo que envolve comunicação, redes e conteúdo. Uma outra linha de ação muito importante é a organização desse campo das doações. Justamente para que isso não se esgote nas próximas semanas, nós precisamos compreender e definir com mais calma, um pouquinho de calma, sem parar. Quais são as regiões prioritárias? Nós não temos condições de atacar em todas as frentes, mas o prioritário é onde nós já trabalhamos, onde nós temos bases articuladas, onde nós temos militantes e onde nós temos potencial também de crescer, de nos desenvolver, de fortalecer força própria, não necessariamente das nossas organizações, mas dessa força, dessa energia que está aí, que é uma energia interessante, progressista e que nós temos que estar no meio disso. Então, nós temos que nos dedicar a organizar o capítulo das doações. Nós temos que ter muito cuidado com isso, cuidado com a forma como a gente coleta, seja a caixinha lá que o Levante inventou lá no Rio de Janeiro, de colocar uma caixa nos prédios, depois passar a recolher. Isso é uma mão de obra, gente, recolher tudo isso. Depois tem o protocolo da higienização disso, para a gente não se contaminar e não levar a contaminação para frente. Depois entregar isso na casa das pessoas. Enfim, toda esta logística
requer que a gente se organize, que a gente organize equipes de trabalho, que a gente capte voluntários para esse trabalho, que a gente organize as formas de que mais pessoas possam se somar em tudo isso. Portanto, isso aqui é, de novo, organização. E a terceira linha de trabalho, que nós identificamos como emergencial, é esse tema dos direitos, o acesso aos direitos. Essa semana ficou evidente, né, toda essa batalha que foi aí, o destrancar, né, primeiro, ela ser sancionada pelo Bolsonaro, né, a renda emergencial, a renda básica, como a gente está chamando. Um projeto muito atrapalhado, muito atravessado, feito para ser complicado, feito para muita gente não conseguir acessar, e que, na verdade, a gente tem que ter quase que uma tradução dele lá no tal do aplicativo, onde a gente sabe perfeitamente que muita gente não vai conseguir acessar, não está conseguindo acessar, porque não tem internet, porque não tem estrutura, porque está com problema no CPF, mil coisinhas, que é para fazer o rame-rame e protelando, né, o acesso a uma questão emergencial, que tem a ver com isso que o Leidiano acabou de falar, que é o governo quer o caos, ele quer a confusão social, ele quer o circo pegando fogo para justificar justamente uma inserção mais violenta das medidas aí de contenção e tudo mais. Então, para finalizar aqui os nossos minutos, né, eu gostaria de fechar chamando a atenção disso, gente. Não nos preocupemos com o fato de que a gente se lança no trabalho da solidariedade com várias perguntas em aberto. Elas não teria como ser diferente. Nós vamos entrar nesse trabalho, nós estamos entrando nesse trabalho com muitas perguntas, e nós não temos tempo de esperar o nosso velho método para ir respondendo, para fazer sínteses, para daí entrar na coisa. Sabe quando o trem está passando, ou a gente usa lá no Sul essa expressão, né? O cavalo está passando encilhado, é o cavalo da história. Nós não vamos nos enfiar embaixo da cama para esperar o que vai acontecer e depois aparecer para querer participar, daí sentar na janela. Não, a gente quer entrar subir nesse cavalo encilhado, com todos os cuidados, com todas as precauções, sem aventuras, mas entrar nele, entrar nessa história, entrar nesse movimento, nesse caldeirão que começa a se desenhar como uma, digamos assim, uma espécie de revolução do cuidado, né? Uma coisa que nem se colocava. O mundo dos invisíveis, periferia. O que é periferia nesse Brasil? Quando que a Rede Globo estava preocupada com os pobres na periferia e falava disso no Jornal Nacional? Quando que morador de rua, morador de rua é invisível, não é gente. Morador de rua ficou visível, periferia ficou visível, todos estão preocupados com o óbvio que é esta pandemia numa sociedade desigual como a nossa. É óbvio que é uma catástrofe. É óbvio que nós estamos falando de eugenia, de limpeza social, de higienização social, ou seja, matança de pobre. É disso que está na nossa cara, se desenhando. E é por isso que nós não vamos nos enfiar embaixo da cama, é por isso que nós vamos trabalhar intensamente para que essa eugenia, para que essa limpeza social, essa higienização não aconteça. Não sem que a gente faça alguma coisa. Então, é nesse espírito, e é por isso que nós estamos com as frentes, é por isso que nós estamos criando uma identidade comum enquanto campo, né, que é essa discussão da periferia viva, que vocês vão começar a ver essa marca, essa identidade, quer dizer, nós, como campo político, estamos entendendo o que é lá onde essa contradição dessa crise explode violentamente, e é lá, no lugar mais pesado dessa contradição, que nós devemos estar inseridos nesse momento. É nessa periferia que tem que ficar viva, mas ela tem que ficar viva para brigar também, para entrar na briga, porque nós só vamos ter capacidade de entrar na briga intraburguesa se nós tivermos força social, força, gente na rua com consciência para virar a mesa. Isso só vai acontecer um dia quando tiver povo
organizado. E essa é a tarefa do momento da consulta popular, do campo do projeto popular para o Brasil. Essa é a nossa tarefa de fazer com que essa revolução do cuidado vire uma revolução de verdade, uma revolução profunda das estruturas desse país. O cuidado que agora se manifesta é uma química poderosa do nosso povo brasileiro. O nosso povo chegou até aqui porque sempre teve que exercitar a solidariedade. O desafio é trazer ela para a política. O desafio é trazer ela para a disputa dos rumos desse país. E essa é uma tarefa que só militante faz. Por isso que essa é a nossa tarefa. E nós estamos aqui para fazê-la. Pedro, devolvo a palavra. Muito obrigado, Eliane Martins, da nossa direção nacional da Organização Consulta Popular, também do MTD, Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, e está muito legal, a nossa transmissão está com bastante público, lutadores e lutadoras de várias partes do país, inseridos em vários movimentos populares, e vou falar aqui alguns, né? Não todos, tá? Correndo aqui na minha timeline, mas está muito bonito. Rio de Janeiro, a militância participando em peso, uma saudação à militância do MAN, né, dos movimentos atingidos pela mineração, está aí presente também, o MAB de Conceição da Barra, também mandando recado, o Sindeletro, imagino que de Minas Gerais, também presente, assistindo a nossa live, Londrina, companheirada aí da Consulta Popular de Londrina, do meu estado aqui do Paraná, saudações, Paraíba presente, Rio Grande do Norte, colocando que está com toda a militância aí, deixaram o Jornal Nacional e estão acompanhando aqui a nossa live, a nossa transmissão de conjuntura. O MTD de Pernambuco pediu uma saudação aí. A turma do Leidiano aí do Ceará, não vou nem dizer que tá se colocando aí, tá mandando também abraços. A companheira Joyce Bueno também, de São Paulo, Campinas aí, já passou por Londrina. Ou seja, todo mundo muito animado, porque esse momento em que nosso compromisso com a classe trabalhadora nos coloca numa situação de isolamento social e de quarentena, temos que cumprir isso, temos que ter todo o cuidado, ao contrário do incompetente que está ali no Palácio do Planalto, mas a conjuntura que estamos colocando, as saídas que Eliane tem colocado, colocam essas possibilidades aonde a gente pode atuar no trabalho ideológico, nas redes sociais, no trabalho de solidariedade com o povo nas condições que estão colocadas, e muitos trabalhos estão acontecendo em todo o país. A companheirada, inclusive, está escrevendo ali, né, o que está acontecendo já no marco da campanha de solidariedade da Periferia Viva. Está muito bonito. A ideia, gente, é continuarmos toda semana com uma transmissão abordando a conjuntura e os desafios das forças populares. Pedimos a sua participação, pedimos que compartilhe o nosso live, que curta a nossa página. A militância da Consulta Popular recebeu essa análise de conjuntura mais elaborada para todos os núcleos do país, e quem está conhecendo agora a organização, quem quer saber do que se trata, quer conhecer a nossa visão política, o nosso posicionamento sobre o momento, é só ir um pouco ali para baixo no Facebook também. A Consulta Popular soltou uma nota pública nessa semana, onde se coloca justamente, né, pelo cuidado com o povo, pelas medidas de solidariedade, pela construção da unidade no marco das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, por um programa emergencial para o país que passa por uma reconversão industrial, que passa por condições trabalhistas e de renda aos trabalhadores e à população pobre, ou seja, estamos nos posicionando e agindo no marco aí do campo democrático popular e da esquerda. Muito bem. Gente, tem perguntas aqui bem interessantes, temos um tempinho, temos ainda uma boa audiência, então estou entendendo que a companheirada quer seguir aqui no debate com a Eliane e com o Leidiano. E, Leidiano, vou voltar para você, se a gente puder fazer muita coisa, mas se a gente puder fazer aqui uns 5 minutos, chegou várias questões, vou tentar trazer algumas, né? O Miguel do Ceará abordou como que você está vendo o papel do consórcio Nordeste nesse momento, né? De ações aí que o Bolsonaro está enfrentando, necessidade de uma alternativa à esquerda, a esquerda ainda, como vocês trouxeram, ainda precisando se colocar melhor na conjuntura, ganhar musculatura, mas qual é o papel do consórcio Nordeste? E que você pudesse aprofundar também, até parece que a live cortou um pouco, no momento em que se coloca os cenários para Bolsonaro. Parece que você levantou em pontos e cortou um pouquinho, para mim cortou também, né? E um pouco essa necessidade de aprofundar, a militância está pedindo, é um consenso novo na esquerda,
o tema do Fora Bolsonaro enquanto palavra de ordem desse momento, sabendo as possibilidades e os limites disso. Se você pudesse abordar essas questões, Leidiano, e depois eu trago as questões para a Eliane especificamente. Vamos lá. Bom, Pedro, Eliane e demais militantes que estão acompanhando aqui a nossa live. Primeiro, a gente deve compreender que o Fora Bolsonaro, ele já está consolidado no campo das organizações, ou seja, partidos, movimentos, entidades já estão consolidando um entendimento de que defender o Fora Bolsonaro é parte fundamental de superação dessa crise, né? Nesse sentido, o Fora Bolsonaro de imediato, é uma insígnia que contribui para desgastar esse governo. E só o fato de contribuir para isso já justifica a necessidade da gente propagandear e agitar o Fora Bolsonaro. Só o fato dela contribuir para o desgaste desse governo. Entretanto, a questão da consequência tática do Fora Bolsonaro ainda não está plenamente resolvido. Isso é um processo que vai depender dos rumos da luta política, que pode se acelerar nos próximos dias, ou semanas, ou meses, que pode ser uma renúncia, pode ser um impeachment, pode ser um governo de salvação nacional, uma pactuação, né? Pode ser que a gente consiga ganhar uma musculatura, uma força social suficiente para derrubar o governo, mas isso, neste momento, não está amadurecido, onde as contradições ainda não se desenvolveram o suficiente para que a gente já tenha clareza dessa consequência tática do Fora Bolsonaro. O certo mesmo, Pedro, Eliane e demais, é que é uma insígnia, né, Fora Bolsonaro, que possibilita desgastar esse governo, né, e possibilita contribuir para isolar esse governo. Isso de imediato. Só isso já justifica a necessidade do Fora Bolsonaro. Quanto à consequência tática, veremos no próximo período, né? Por exemplo, um processo de impeachment. A esquerda e a centro-esquerda têm mais de 100 votos. Deve ter uns 120 votos. A esquerda e a centro-esquerda deve ter uns 120 votos no Congresso, na Câmara, né? Isso é uma força importante. Não tem impeachment sem a participação da esquerda e da centro-esquerda, por exemplo, né? Então, essa consequência tática vai depender muito dos rumos da luta política no próximo período. Os cenários que está colocado para Bolsonaro é o seguinte: primeiro, reafirmo, o bolsonarismo, ele tem como tática o caos social. O caos social é que abre possibilidade para eles atingirem o seu objetivo estratégico, que é o estado de exceção, né? E a destruição, a repressão, a aniquilação dos setores mais combativos da esquerda. Então, para que eles atinjam esse objetivo estratégico, é necessário o caos social, que é com o caos social, ou seja, uma escalada da violência, que eles vão poder mobilizar, que vai possibilitar a militarização não só da política, mas a militarização da sociedade civil. Isso significa colocar em movimento as milícias que estão nas polícias militares e estão no crime organizado nas grandes periferias. Então, esse caos social é que permitiria uma GLO ou um estado de defesa ou um estado de sítio. Então, esse é o caminho que Bolsonaro e o neofascismo quer seguir. Entretanto, se a pandemia provocar, vamos dizer assim, um número de mortos
muito acima dos padrões internacionais, esse governo tende a sair bastante desgastado, né? E isso, vamos dizer assim, tende a criar melhores condições também para seguir isolando esse governo, que é um governo que não é equivocado afirmar que é um governo genocida, na verdade, né? Se a pandemia provocar um número de mortes dentro dos padrões, vamos dizer assim, esperado, infelizmente, do ponto de vista, qualquer número de morte é lamentável, sendo pouco ou sendo muito, mas se for um número de mortes dentro dos padrões internacionais, esse governo vai jogar a culpa nos governadores e em todos aqueles que defenderam o isolamento social, né? Então, estes são os cenários que se colocam. De qualquer forma, para finalizar, Pedro, o futuro desse governo depende dessa retaguarda militar que ele tem, depende do apoio da grande burguesia e da alta classe média, que esse governo tem também, depende do grau de desgaste que ele vai ter na classe trabalhadora e depende da relação que ele vai estabelecer com o imperialismo. Esses 4 fatores é que vão definir o futuro desse governo. A questão do isolamento social é uma questão de sobrevivência da classe trabalhadora hoje. É uma luta que nós estamos fazendo para garantir renda para os trabalhadores. Sem renda, não tem isolamento social. É isso que está em jogo hoje no campo econômico, inclusive. Se os trabalhadores não tiverem renda, como é que eles vão ficar em casa? Eles vão ter que sair para buscar o pão, para buscar a comida para casa, né? Então, essa nossa luta para garantir a renda e para garantir solidariedade, uma rede nacional de solidariedade, é fundamental. E aí, Pedro, só entrando rapidamente na questão que o Miguel colocou. O consórcio Nordeste é a boa surpresa, vamos dizer assim, desse processo que já vem desde o ano passado. O consórcio Nordeste foi criado inicialmente para garantir compras a preços baixos, né? Ou seja, todos os estados fazem uma licitação conjunta, e isso permite os estados obter produtos e suprimentos a preços mais baixos. Mas nessa crise é muito importante destacar que o consórcio Nordeste não cumpre só um papel econômico, eles cumprem um papel político de oposição a esse governo neofascista que nós temos no Brasil. Por isso, viva o consórcio Nordeste. Muito bem, obrigado, Leidiano. Um alô aqui, uma saudação também para a companheirada do extremo sul da Bahia, mandou saudação, para a companheirada de Alagoas também nos escreveu. A Letícia Arcanjo, de Londrina, também manda uma saudação e pergunta se a gente vai trabalhar também aqui nesse nosso espaço de transmissão de conjuntura com a conjuntura internacional, uma vez que a crise ela tem esse caráter profundo, prolongado, como a gente já havia dito, e generalizado nesse momento, né? Com certeza vai ser um tema aí de nossas próximas conjunturas. Letícia, obrigado aí. E eu volto com a Eliane, de várias questões que chegam, Eliane, de várias saudações aí da companheirada também. Uma questão do Marco Gatti, ele levanta como que nesse trabalho de solidariedade das forças populares de nossa militância, como que se coloca, como que você tem visto o papel da institucionalidade. Eu imagino que ele está se referindo ao possível trabalho limitado no marco dos governos municipais, estaduais, federal, que de alguma maneira tem a obrigação de estar atuando e está se colocando ainda que de forma limitada, e também dentro disso qual o papel, ou qual o risco, ou como a gente não cair nesse trabalho também no assistencialismo. Então é a pergunta do Marco Gatti, que a gente destacou aqui, para essa tua fala e ter esse teu retorno de fala agora. Eu também captei aqui apareceu para mim também uma pergunta do André Barreto, que é um pouco, e o papel da militância nesse período. Então, falando um pouquinho dessas questões, né, nós entendemos que o papel da solidariedade
das instituições, especialmente governos estaduais e municipais, é muito importante. É óbvio que nós estaremos vivendo um problema dramático, que é capitalização eleitoral. Nós ainda estamos em um calendário eleitoral municipal e é a chacrinha de vereador se promovendo, né? Então, isso tem no meio, e é uma poluição, é parte da poluição que tem no meio disso tudo aí também. Essa solidariedade, com certeza, Márcio, essa é assistencialista. Essa é a que nós temos que combater, porque essa é aquela oportunista, inclusive, que é óbvio que vai estar no meio de tudo isso. Então, essa situação dos municípios, das prefeituras, quanto mais as prefeituras, os estados conseguirem atuar nessa força-tarefa, enfim, de defender a vida, não só deve, não só pode, como deve. E essa é uma tarefa da nossa militância, inclusive um dos papéis nossos é exigir que o poder público municipal, local, tenha plano de contingência, tenha plano de ação diante das situações. Pensem quando esse vírus efetivamente entrar nos grandes centros urbanos, nas periferias das grandes cidades. O nosso povo vive muito mal, vive em casas muito pequenas, muito apertadas, muitas pessoas nos mesmos cômodos, com pessoas doentes junto, ou seja, nós talvez daqui a 2 semanas estejamos aqui tendo que discutir nacionalmente, por essas nossas ferramentas aqui, experiências de descongestionamento territorial. E quais serão as soluções? As soluções militarizadas serão terríveis. Nós temos que ter propostas e políticas públicas, seja aluguel de hotel, seja construção de pagamento de vagas em algum ambiente. Bom, e aí nós temos que construir localmente essas soluções. Como que vai ser? Quando o isolamento, de fato, tiver que acontecer em famílias onde as pessoas não têm para onde ir. Isso é muito grave. Nós estamos falando de um problema de saúde pública, de um problema sanitário gravíssimo. E não temos parâmetros, porque essa crise, quando a gente olha no mundo, a gente olha a China, olha Japão, é incomparável. É incomparável. Quando nós olhamos para a Europa, mesmo para uma Itália, para uma Espanha pobre, entre aspas, eles são muito mais estruturados do que nós. Alguém vê alguém na rua lá na Itália? Onde foram? Não existe, quer dizer, tem uma estrutura, eles têm uma história de estado de bem-estar social, que mesmo que agora esteja fraquejado, destruído, mas eles têm muito mais estrutura, e o campo dos direitos lá tem uma outra. Patamar, né, Eliane? Ainda se mantém um patamar, apesar do desmonte neoliberal, né? Exatamente, então nós não temos graus de comparação para dizer, bom, os pobres lá é outra coisa, gente, pobre lá tem uma casa boa, uma casa bonita, com aquecimento, com alimento, não existe fome, não existe gente que quando fica uma semana comer, isso é uma coisa nossa, da nossa desigualdade crônica. Portanto, nós não temos bases de comparação desta pandemia em países pobres, agora que ela está chegando nos países pobres, agora ela está entrando na Índia também, na África e aqui. Então, as próximas semanas, o próximo mês, nós podemos estar aqui fazendo discussões muito mais pesadas e complexas no campo da solidariedade. Por isso, a nossa insistência que todo nosso militante agora deve imediatamente se articular. Nada de sair batendo cabeça sozinho, por isso nós vivemos e somos aquele povo que é do grupo, do coletivo, da coletividade. Se a coletividade não pode se reunir presencialmente, pode se reunir virtualmente, pode se planejar, se organizar, fazer todas as reuniões virtuais e depois vai a campo de modo organizado. Óbvio que não vai ter militante da consulta sozinho fazendo nada por aí, isso não existe. Nós temos que estar juntos, por isso é um trabalho como campo político, é um trabalho como frentes, Frente Brasil Popular, que nós historicamente construímos, ou é junto com os sindicatos, é junto com os movimentos, com os outros movimentos, com as outras organizações que existem nos territórios.
Não é hora da gente dizer, olha como eu sou a última bolachinha do pacote. Nós não somos. Nós somos homens e mulheres organizados, nós somos seres políticos, de coletivos, e que sabemos que, nesta hora, fazer política, nós vamos ser reconhecidos, nós vamos ser, digamos assim, nós até podemos crescer politicamente nesse processo. Podemos, mas isso vai ser muito mais pelo nosso exemplo do que pelo nosso discurso. E o nosso exemplo... Eliane, desculpa, ainda na tua fala, que eu acho que está, enfim, muito interessante, aproveitando que tem vários sindicalistas acompanhando a nossa live, sejam militantes nossos, sejam militantes do nosso campo, você, no começo da tua fala, trouxe essa questão da precarização das condições de vida das massas trabalhadoras, a uberização, a informalidade que a gente sabe, né? E a gente também tem acompanhado o sindicalismo já vivendo, já desde o golpe, vamos dizer, de 2016 com mais força, um certo recuo, uma certa situação de uma defensiva mesmo, o número de greves caindo desde 2016, sendo que havia aumentado no período dos governos Lula e Dilma. Como que esses trabalhos que você está aqui colocando, eles podem também se concatenar com o sindicalismo, nessa unidade massas populares e trabalhadores mais formalizados e organizados em sindicato, que é o que a gente sempre conspirou e sempre colocou e buscou incentivar? Você acha, como que você está vendo isso? Eu queria te provocar aqui, Eliane. Que bom que nós estamos com os sindicalistas aqui com a gente, né? Na verdade, nós temos um tremendo desafio, que é concatenar as nossas forças, tanto no trabalho no território como no local de trabalho. E a gente só vai conseguir fazer isso se lá nos nossos municípios nós estivermos articulados dentro de um comitê municipal, de um coletivo municipal, que coloca-se para olhar aquilo que a gente tem como estrutura, como condições, que vai desde a estrutura do sindicato, recursos do sindicato, militantes, mas também as necessidades. Gente, não vamos nos iludir. O trabalhador formal, de carteira assinada, que ganha salário mínimo, ou que tem piso da categoria de R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, quando esse trabalhador faz o cálculo da renda per capita, ele é quase esse cara que tem que ir lá se cadastrar no renda básica, gente. Porque está pobre, porque está muito mal, porque tem um rebaixamento salarial terrível. Esse sujeito que complementa, que na sua família tem a sua companheira ou outra pessoa que complementa a renda, está sem trabalho também, está sem bico, está sem isso, ou seja, nós estamos no mesmo barco. A precarização, a perda dos direitos, praticamente o fim da CLT, ele nos colocou, praticamente todos nós trabalhadores, quase no mesmo patamar. A base da pirâmide da classe trabalhadora ficou muito parecida. Então, tem uma ficha aí no movimento sindical que está caindo, que precisa cair, precisa ser rápido, que é assim, nós temos que nos reinventar, todo mundo, o movimento sindical também. E essa reinvenção passa por nós nos reconectarmos com as nossas bases. Movimento sindical tem que ter força na sua base, na sua categoria. O primeiro lugar do trabalho de todo o sindicalista é esse diálogo constante, permanente com o seu colega de trabalho, em todas as categorias profissionais. Seja, a primeira tarefa é defender o que está perdendo de direitos. O Bolsonaro não parou de trabalhar um minuto contra a classe trabalhadora. Ele veta, ele corta, ele manda uma medida provisória hoje, aí ele tem que recuar, na outra semana ele manda de novo, reduz jornada com redução de salário. Então, os ataques são tremendos e não tem como segurar isso sem força. Então, o movimento sindical vai ter que descer para suas bases agora, na marra aqui, porque é condição de sobrevivência. Não existe nós ficarmos esperando o não sei o que acontecer. O não sei o que aconteceu. É esse furacão, é essa... Tem um terremoto que está acontecendo debaixo dos nossos pés. Então, nós temos que nos mexer. Então, companheiros sindicalistas, companheiros do movimento sindical, é hora da gente fazer um trabalho articulado, em comum. Aquilo que é possível a gente fazer no território, vamos fazer juntos. Lá no território, tem aquela professora, tem aquela
companheira caríssima do mundo da educação, do mundo da saúde, do mundo da assistência social. Esse povo é sindicalizado, esse povo trabalha no território onde nós estamos tentando fazer um trabalho articulado. Lá no território nós temos que conversar, companheiras e companheiros. Lá no território, o ideal dos mundos, nós vamos chegar lá, é que nós temos que ter no horizonte que nós vamos ter uma organização a médio prazo por bairro. E lá, Pedro, no bairro, com todas as lideranças possíveis do campo progressista, articuladas na luta da defesa da vida e na luta da defesa dos nossos direitos e do nosso país. Portanto, nós estamos falando de um trabalho intenso, muito generoso. Sabe, tudo aquelas treta velha entre nós? Pois é, tudo isso é bobagem. Tudo isso acabou. Isso não faz o menor sentido. Não presta para nada. Não ajuda para absolutamente nada, sabe? A esquerda passou os últimos anos brigando corrente A, B, C contra não sei o quê. E daí? E daí? Olha o neofascismo fazendo tudo isso contra nós. Olha esse vírus agora chegando para engolir nossas vidas. E nós vamos ficar lembrando de rame. Não, acabou, gente, acabou isso. Se nós temos política na cabeça, se nós temos um horizonte de que é possível que esse país saia dessa situação ridícula de pobreza, quando a gente é rico, quando a gente tem petróleo, quando a gente tem minério, quando a gente tem esse sol incrível, quando a gente tem alimentos poderosos, incríveis dessa agricultura camponesa, nós viver nessa miséria, nós comprar alho da China, nós comprar máscara da China, sindicalistas, companheiros da classe trabalhadora, pelo amor de Deus, isso é pauta hoje, reconversão da nossa indústria, reindustrializar esse país, isso tem que ser a pauta do movimento da classe trabalhadora, do movimento sindical. Isso tem que estar na pauta das nossas centrais sindicais. Nós, como Consulta, nós temos que reconverter toda a nossa base produtiva para produzir o que a gente precisa para viver. Toda a comida, a melhor comida do mundo, que é essa comida fantástica que as camponesas e os camponeses produzem, tem que estar na nossa mesa nas cidades. E essa máquina de produção fantástica que está aí, com um pouco de dinheiro, e é essa luta que nós temos que fazer, botar dinheiro nessa produção para que o nosso povo consiga ter saúde, ter imunidade, ter condições de vida, ter dignidade, ter uma casa decente, ter uma cidade decente para viver. Não é possível que a gente passe mais não sei quantos anos se arrastando nessa colônia, nesse horror que é o que essa burguesia faz com nós, com a classe trabalhadora. Então, nós temos motivos de sobra para trabalhar, para se organizar, para planejar nossas coisas, para fazer as coisas com muita garra, com muita vontade, com muita disposição, com mística. Nós nunca precisamos tanto na vida de trazer toda a nossa mística, toda a nossa potência, toda a nossa capacidade criativa, toda a nossa capacidade de trabalho para dentro dessa conjuntura. Essa conjuntura pede gente muito disposta, muito viva, e nós temos que dar esse exemplo. Nós, militantes da Consulta Popular, temos que estar na linha de frente dessa capacidade criativa, dessa capacidade de aglutinação, de unidade, nada de rame-rame, nada de crise, chega de Netflix, chega de série, é hora de trabalho, minha gente, muito trabalho. Convocados. Você me fez lembrar quando um dos grandes debates que a gente tinha no começo da nossa militância era entre se o programa para o país era socialismo já ou democrático e popular, e a gente, né, Eliane, perdia horas nesse debate, tá louco? Vamos para a luta como você está convocando aí. Então, pessoal, um abraço também, saudação, aquele alô aí para o Tyson, para o Levante Popular da Bahia, do Juventude da Bahia, para o MAB de Santa Catarina, importante estar aqui com a gente, a Neuzete do Sindiut, falamos dos sindicalistas, o Sindiut aí, Sindicato de Lutas, os professores de Minas Gerais, companheira Beatriz Cerqueira, aí uma referência sempre importantíssima, né? E, Leidiano, quero as suas considerações finais, pegando algumas questões aqui e também imaginando o seguinte, você trouxe uma série de contradições que o governo Bolsonaro tem enfrentado na sua superestrutura, com a centro-direita, com a direita, no marco da institucionalidade, onde a gente avalia que ele está isolado,
enfim, várias contradições. Ao mesmo tempo, se a gente dá uma passada nas páginas das principais representações empresariais, a Fiesp, a Firjan, a Federação de Minas, a CNI, etc., a gente ainda vai ver justamente o que a gente vinha falando, esse apoio e essa unidade num programa econômico de retirada de direitos. Como que você está vendo essa contradição nesse momento? E eu adiciono o que a Eliane trouxe, né? A gente precisa urgentemente de uma reconversão industrial, ou seja, uma indústria que esteja a serviço do povo. A contradição é que a gente vinha já no Brasil um processo intenso de desindustrialização, que o Bolsonaro só aprofundou, chegando hoje a participação da indústria na economia menos de 10%, já foi mais de 30% nos anos 80. Então a gente já vinha nesse processo de desindustrialização muito forte e marcante no governo Bolsonaro. Estamos exigindo essa reconversão industrial, mas ao que parece também sem uma burguesia interna disposta a, até agora, se colocando para algo mais alternativo, ou romper também com esse ultra neoliberalismo que está aí. Eu sei que a questão é complicada, vai ser para outros debates, mas só te provoco com essa, que eu sei que você debate a questão da industrialização, e se você puder dar a tua saudação final aí para a gente. Tá. Pedro, bom, sobre essa questão que você coloca, que você menciona, de fato, a contradição, há 2 meses atrás, Pedro, a contradição, o desgaste do governo Bolsonaro era no campo da superestrutura. Como ainda hoje, o desgaste predominante, hoje, neste momento, o desgaste predominante do governo Bolsonaro é no campo da superestrutura mesmo, no campo da relação do parlamento com o executivo, ou seja, no campo do legislativo, a contradição legislativo-executivo, a contradição poder judiciário-executivo, são contradições no campo da superestrutura. Você tem razão. Quando o governo Bolsonaro ataca a democracia, é uma contradição no campo da superestrutura. Você tem razão. Entretanto, a crise, o aprofundamento da crise econômica recoloca e, vamos dizer assim, coloca a possibilidade de se desenvolver uma contradição no campo da economia. Então, a crise, a pandemia, paralisando a produção, que convergência econômica o bolsonarismo terá com o grande empresariado, com a economia que o PIB vai cair mais de 5%? Obviamente, eles poderão e deverão construir uma convergência econômica, no sentido de buscar recuperar a economia e, ao mesmo tempo, manter os interesses da burguesia no sentido de dar continuidade às reformas neoliberais, continuar retirando direitos. Entretanto, Pedro, esse não é um jogo de um time só. Do outro lado, tem a classe trabalhadora, que vai estar muito mais empobrecida do que atualmente. Tem o neoliberalismo, que, como projeto político-econômico, fracassou. Então, abre possibilidade de se constituir contradições nesse campo econômico, no sentido de uma disputa de projetos. As crises, elas têm as crises por si só não reposicionam as classes, as crises por si só não organizam a classe, mas as crises, elas abrem possibilidades para reposicionar essas classes e fazer a disputa de projeto. Eu penso que, do ponto de vista imediato, nós temos aí o programa emergencial das duas frentes, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, como uma proposta de saída para a crise, como primeiro elemento. Ao mesmo tempo, nós temos a política de solidariedade como uma forma de retomar, os vínculos com a classe trabalhadora, né? Como forma de retomar os vínculos com a classe trabalhadora. Então, a política de solidariedade possibilita isso também, de retomar os vínculos com o proletariado, com os trabalhadores das grandes periferias. E, ao mesmo tempo, a crise nos permite uma mensagem política de curto prazo, que é o Fora Bolsonaro,
e uma mensagem política de médio e longo prazo, que é a questão do projeto político, que é a questão do projeto popular para o Brasil, e que, portanto, é a questão também de nós construirmos as condições para um projeto de transição com a nova sociedade, que é o socialismo, né? Então, a crise, ela recoloca essa convergência de interesses econômicos, né? Ou como nós temos dito, essa unidade das frações de classe no campo econômico não é algo ahistórico, eterno. A crise embaralha as cartas nesse campo econômico também. E a crise nos obrigará a colocar a nossa própria estratégia. E aí, a estratégia anterior de mudar a vida do povo sem conflito, a estratégia anterior de mudar a vida do povo só pelas políticas públicas, essa estratégia foi derrotada. Então, nós deveremos apresentar um novo projeto para o país, um projeto de natureza popular, um projeto que seja, na verdade, as bases de um projeto de transição ao socialismo, né? Essa é uma mensagem que a consulta popular não abre mão de passar. Finalizo, Pedro, colocando o seguinte, que vamos dizer assim, a nossa geração de lutadores e lutadoras, ela está passando por um momento histórico singular, sui generis. Em que sentido? Essa convergência de crises e a profundidade dessas crises, a crise social se acelerando, isso é uma novidade para nós. Isso é uma novidade para a minha militância e para a militância de muitos. Então, mas nós tivemos momentos na história de mal-estar social, que muitos chamam de crise civilizatória. Peguemos aí, Pedro, o exemplo do entreguerras. O exemplo do entreguerras. No entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma sensação de crise civilizatória, de mal-estar social. Tinha ali também uma crise profunda do liberalismo. E aquela geração de lutadores, lutadoras, de democratas, de comunistas, tiveram a ousadia de colocar o debate de projeto de sociedade. Claro, eles tinham na sua retaguarda a Revolução de Outubro, isso é verdade. Hoje nós não temos uma Revolução de Outubro na nossa retaguarda. Nós temos, na verdade, que concretizar a revolução dos nossos tempos, né? Mas aquela geração teve a ousadia de pensar uma nova macroeconomia do desenvolvimento. E aí surgiu o pensamento econômico da CEPAL, aí surgiu o desenvolvimento no campo da transição ao socialismo. Então, veja, nós temos que ter a ousadia de pensar uma nova macroeconomia do desenvolvimento, um novo projeto de sociedade. E quando eu falo de nova macroeconomia do desenvolvimento, essa nova macroeconomia do desenvolvimento tem que estar a serviço da construção do socialismo. Não é de reproduzir as relações sociais capitalistas e o capitalismo como sociedade, né? Então, nós vamos ter que ter essa ousadia de enfrentar esse projeto neoliberal, que é um projeto de morte e fracassado, né? Então, essa mesma situação de crise do liberalismo, de crise de um padrão de acumulação, é algo que nós temos em comum com o entreguerras, aquele período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e o outro elemento é esse mal-estar na sociedade, essa sensação de falta de futuro, de falta de perspectiva para a humanidade. Mas nos cabe, como militantes, enfrentar esse desafio. Nos cabe lutar contra, nos cabe, na verdade, ser realistas para buscarmos saídas. Nem o ceticismo derrotista e nem a gente fingir que nós não estamos diante de uma crise profunda e que qualquer reforma ali ou acolá vai resolver. Não. A crise nos exige, na verdade, realismo, coragem, ousadia
para que a gente consiga apresentar uma alternativa de sociedade e de projeto político para superar esse processo. Não por acaso a consulta popular já surgiu falando da necessidade de um projeto popular para o Brasil. Então, a retomada desse debate estratégico é fundamental. Muito obrigado aos companheiros, companheira Eliane, companheiro Leidiano. A gente está chegando aqui à conclusão da nossa transmissão. Agradecer aí ainda ao Simpro de Minas Gerais, imagino o Sindicato dos Professores, né? O Felipe Santos, ao Raul Castro, que nome, hein? Falando da mística desse nosso encontro e muita gente falando como esse encontro aqui serviu para nos conectar, para nesse período difícil de quarentena a gente estar junto, sentir a militância presente, sentir a militância da consulta popular e do campo popular presentes aqui, muita gente falando desse sentido de energia, Eliane, que é um pouco a sua marca e que teve muito presente na nossa live. Questões muito importantes que foram trazidas aqui, não vamos poder ler todas, mais de 480 comentários. Então, o que a gente pede é para continuar compartilhando a nossa página, curtindo a nossa página, acompanhar a live da semana que vem, da quinta-feira, vamos estar aqui também com esses debates fundamentais para as forças populares de esquerda, e lembrar, para quem está nos conhecendo agora, a Consulta Popular é uma organização, é um instrumento político que desde 1997 constrói a necessidade de um projeto popular para o Brasil. Somos lutadoras e lutadores do povo, construtores inseridos nos espaços da classe trabalhadora, porque construímos e acreditamos na vocação de poder da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, com um projeto nas mãos, tem a vocação do poder de organizar a nossa vida, de organizar a produção de acordo com os interesses daqueles e daquelas que produzem. E nesse ritmo de mística, de encontro, a gente está longe, mas está perto. Eu quero pedir aqui para nós três, Eliane também, o Leidiano, vamos puxar um Pátria Livre Venceremos, e quem está em casa aí, quem está na janela aí, vamos puxar também para a gente se conectar e a gente estar junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Pátria Livre! Pátria Livre! Pátria Livre! Venceremos! Venceremos! Todo mundo que está aí grita também, se conecta com a consulta popular. Quem está conhecendo o nosso debate, bem-vindos, bem-vindas. E semana que vem a gente está de volta. Foi boa experiência com trabalhos de Lucas Botelho, nosso militante, comunicador aqui do Paraná, outros militantes aí envolvidos. E obrigado. Até a próxima. Um grande abraço aí, a companheirada. Lucas, derruba a live, Lucas. Derruba a live. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos e todas por participarem. Boa noite, companheirada.